isso é importantíssimo para nós. Eu quero falar hoje, caminhar em cima desse caminho de Jesus crucificado e ressuscitou. Abra sua Bíblia no Evangelho por João, capítulo 19. Evangelho por João, capítulo 19, versículo de número 30, para a nossa reflexão. João, capítulo 19, versículo 30. Glória a Deus, glória a Jesus. Evangelho por João, capítulo 19, versículo de número 30. Quem já achou, diga: eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe o que é verdade, para que vós também creiais, porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra Escritura: verão aquele que o transpassaram. Um pouquinho adiante, capítulo 20, o verso 1, capítulo 20, o verso 1, para não tomar muito tempo dessa nossa leitura, diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E eis que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vou para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos o que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto, e você diz amém pela palavra do Senhor. Sem sombra de dúvidas, esse texto aqui é um dos momentos mais importantes da história de Jesus, e importante para nós como cristãos. Eu poderia ter escolhido qualquer um dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas eu escolhi, por uma direção do Espírito de Deus ao meu coração, o Evangelho por João, porque o Evangelho por João é muito direto e ele toca em assuntos que
eu acho importante nós abordarmos aqui nessa oportunidade. João escreve de um perfil ou de um lugar de muito mais intimidade que os demais apóstolos. Na verdade, João escreve com base nas experiências que ele tem com o Messias. Mateus, Marcos e Lucas escrevem os evangelhos e é maravilhoso o relato deles, mas João escreve de um lugar de muita intimidade com Jesus, até porque ele era conhecido como discípulo amado, como aquele a quem Jesus mais amava. E João escreve desse lugar de muita intimidade. É por isso que o evangelho por João tem traços diferentes dos demais evangelhos. E em teologia a gente diz que os demais evangelhos, Mateus e Lucas, são sinóticos, porque eles têm o evangelho por Marcos como base, e Mateus, Marcos e Lucas escrevem mais ou menos sobre as mesmas experiências. Preste bem atenção aqui em mim. Então, eles são evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Já João não. João é um evangelho escrito pelo apóstolo João, e ele fala de um lugar de muita intimidade. É por isso que aqui tem milagres que só estão relatados no evangelho por João. É por isso que nos outros evangelhos você vê muito discurso de Jesus, como, por exemplo, Mateus tem lá o Sermão da Montanha, as parábolas no evangelho por Marcos e no evangelho por Lucas, mas é só no evangelho por João que você vê os debates, ou melhor dizendo, os diálogos mais profundos de Jesus. É só no evangelho por João que você vê, ouve ou lê a conversa de Jesus com Nicodemos, de Jesus com a mulher samaritana, os encontros que Jesus teve com as pessoas, porque João fala de um lugar de intimidade e provavelmente Jesus passou para ele aquilo que se deu nesse lugar. Daqui eu abro um parêntese para dizer que é importante nós nos aproximarmos de Jesus, porque quanto mais perto de Jesus nós estivermos, com mais propriedade nós vamos falar dele. Quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais nós vamos falar de Jesus com intimidade, com profundidade. E eu vou mais longe, quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais parecidos com Jesus nós seremos. Aleluia! Então, João escreve esse evangelho do lugar de muita intimidade, e ele vai relatar para nós, nessa oportunidade, é o que nós vamos abordar, esses momentos de Jesus que são da cruz até a ressurreição. Você conhece, sabe muito bem a história, que após cerca de 3 anos de ministério, Jesus foi vendido, foi traído por Judas, que o traiu por cerca de 30 moedas. Na Bíblia dá conta de que ele entrega Jesus com um beijo. Jesus é levado para a casa de Anás, de Anás para Caifás, de Caifás para Pilatos. Pilatos descobre que ele era oriundo da Galileia e reporta ele a Herodes. Herodes devolve ele novamente a Pilatos, de modo que chega o momento que Pilatos quer soltar Jesus porque não acha culpa em Jesus, coloca Jesus diante da multidão, e era a ocasião da Páscoa, e por ser a ocasião da Páscoa eles libertavam sempre um criminoso, sempre um preso, e ele coloca Jesus do lado de um criminoso terrível, que era Barrabás, e grita para a multidão: quem quereis que vos solte? Jesus, o Nazareno, ou Barrabás, um assassino e criminoso? E pasmem os irmãos, a multidão que tinha comido do pão que ele multiplicou, a multidão que tinha comido do peixe que ele multiplicou, gritou: crucifica Jesus e solta Barrabás, crucifica Jesus e solta Barrabás. Jesus então foi entregue para ser crucificado, colocaram ele no madeiro, após chicoteá-lo, após colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, após fazer ele passar por um sofrimento terrível, a Bíblia diz que ele vai seguir na via dolorosa e vai carregar a cruz até chegar no alto do Gólgota, e a Bíblia diz que ele vai carregando. Quando chega no cume do monte, coloca um criminoso à sua direita, um outro criminoso à sua esquerda. Jesus vai na cruz do centro. A Bíblia diz que pregam as mãos de Jesus no madeiro, pregam os pés de Jesus no madeiro e levantam aquela cruz com o corpo de Jesus dilacerado, com o corpo de Jesus totalmente massacrado. E tudo isso não é porque ele merecia, tudo isso não foi porque ele cometeu algum crime, tudo isso foi por causa da minha e da sua vida. Aleluia, merecia um glória a Deus mais empolgado da sua parte, porque aquilo que o seu cônjuge não poderia fazer por você, Jesus fez. Aquilo que o seu filho ou o seu pai não poderia fazer por você, Jesus fez. Aquilo que ninguém nessa terra poderia fazer por você, Jesus fez. Aleluia.
Há um debate intenso hoje em dia sobre quem matou Jesus, se foram os romanos, porque a cruz era romana, a permissão para crucificar era romano, o método foi romano, ou os judeus que entregaram Jesus. E eu digo que o verdadeiro lado sobre quem crucificou Jesus é que de fato não foram nem os romanos e nem os judeus, porque nenhum dos dois grupos tinham poder para isso se Jesus não quisesse se entregar. Foi o próprio Jesus que, para cumprir aquilo que a gente chama de justiça de Deus, se entregou pelas nossas vidas, aleluia, de modo que o que o prendeu na cruz não foram os cravos, mas foi o amor que ele tinha pela minha e pela sua vida, aleluia. Então ele está no alto daquela cruz, e de repente ele pede água a beber, e dão a ele vinagre. Logo após darem a ele vinagre, ele prova o vinagre, não o bebe, e a Bíblia diz que ele vai encher o pulmão de ar e vai dar um grito que foi um grito poderoso. Talvez foi o primeiro grito pentecostal da história. A Bíblia diz que ele exclama: está consumado. Aleluia, eu vou repetir isso porque é muito forte: está consumado. Eu não sei se isso mexe contigo, mas mexe comigo. Está consumado. Está consumado é sinônimo de está feito, está realizado, está concretizado. Sabe o que é isso, irmão? Se o diabo fizer algo contra você, Jesus desfaz. Se alguém fizer algo contra você, Jesus desfaz. Mas o que Jesus fez na cruz do Calvário, ninguém pode desfazer. Está consumado, aleluia, glória a Deus. Esta frase está consumado no original grego, porque a Bíblia não foi escrita no português, ela foi escrita no Novo Testamento no grego, e o Antigo Testamento no hebraico e aramaico, e no Novo Testamento no grego está consumado, é uma palavra só que é tetelestai, e essa palavra tetelestai, está consumado, era dita por 4 classes de pessoas. Quantas classes de pessoas? Então eram 4 os grupos de pessoas que diziam essa palavra, que falavam essa palavra. E por que de tantas palavras que Jesus poderia escolher para serem as suas últimas, ele escolhe tetelestai? É porque haviam 4 grupos que diziam essa palavra, e tem um significado profético importante nisso. A primeira classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai era a classe dos servos, dos escravos. Quando alguém era servo, era escravo de um senhor, o senhor dava ordem, o servo ia, executava a tarefa, voltava no Senhor e dizia tetelestai, acabei a tarefa que me deu para fazer. Jesus disse tetelestai porque ele terminou a tarefa que o Pai deu para ele fazer. Jesus disse tetelestai como servo, e eu abro um parêntese, para nos ensinar a sermos servos. Tem um ditado lá no mundo que é verdadeiro, é fato: quem não vive para servir, não serve para viver. Jesus disse tetelestai como servo. Você lembra da última ceia, quando ele pega uma bacia numa mão, uma toalha na outra, vai até os discípulos, se agacha até os pés de Pedro, me diz: Pedro, me dá aqui o seu pé, que eu vou lavar o seu pé. E Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé, porque quem lava o pé é o menor, é o servo. E Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro exagera e diz: então não lava só o pé não, lava logo o corpo inteiro de uma vez. E Jesus diz para ele assim: não é necessário, você já está lavado pela palavra. Isso é um exemplo para vocês entenderem que no meu reino, quem quiser ser como o maior, que seja o menor e servo de todos. Oh, glória a Jesus, irmão. No reino de Deus é assim: quer ser grande, aprenda a servir. Que você saia daqui um marido servo, um pai servo, um obreiro servo, um crente servo, um funcionário servo, um cantor servo. Que você aprenda a servir. Jesus disse tetelestai como servo. Na segunda classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai, além dos servos, eram os sacerdotes. Quando levavam um animal para o sacerdote, para o animal inspecionar, para o sacerdote inspecionar o animal para sacrificar, o animal não podia ter defeito, o animal não podia ter falha, e aí o sacerdote olhava o animal, e se o animal não tivesse defeito, fosse perfeito, o sacerdote dizia tetelestai, o animal é perfeito, o sacrifício será aceito.
Jesus disse tetelestai como o animal perfeito do sacrifício que foi aceito. Merecia de novo um glória a Deus da sua parte. Porque nós temos uma divisão na teologia chamada tipologia, e na cristologia a gente também estuda a tipologia de Cristo. A gente entende que a Bíblia é um livro sobre Jesus, e de começo ao fim ela aponta para Cristo. No Antigo Testamento a mensagem estava velada, no Novo Testamento a mensagem está revelada. É aquilo que o apóstolo Paulo disse, que o mistério que estava oculto se deu a revelar a nós nestes últimos tempos, ou na plenitude dos tempos. Então tudo que a gente vê no Antigo Testamento é sombra daquilo que seria Jesus no Novo. Tudo que a gente vê no Antigo Testamento é um apontamento para Jesus Cristo. E em Êxodo, eu poderia tomar muitos exemplos, mas é propício para a nossa oportunidade. Êxodo capítulo 12 nos mostra uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. É quando Deus orienta Moisés e diz: Moisés, você vai pegar um cordeiro, você vai sacrificar esse cordeiro para uma família, a família vai comer a carne desse cordeiro, e o sangue você não vai jogar fora, o sangue você vai marcar nas portas, porque à meia-noite a morte vai passar, à meia-noite eu vou passar por cima do Egito, e aonde não tiver a marca do sangue, a morte vai entrar, o primogênito vai morrer, mas aonde houver a marca do sangue, a morte não vai entrar, o primogênito não vai morrer, e pelo contrário, onde houver a marca do sangue, vai haver libertação do Egito naquela noite. Oh meu Deus, esse cordeiro apontava para Jesus. Lá em João capítulo 1 versículo 16 em diante, João Batista está olhando para Jesus e está dizendo assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh glória a Deus. Então Páscoa não tem a ver com coelho, Páscoa não tem a ver com chocolate. Coma bastante chocolate se você quiser e puder, não é pecado nenhum, mas não tem nada a ver com coelho, nem com chocolate, nem com ovo. Páscoa tem a ver com o sacrifício do cordeiro para a libertação das nossas vidas. Aleluia! Oh glória a Jesus. Merecia um aleluia mais empolgado da sua parte, irmão, porque é o cordeiro que foi sacrificado, o animal que não tinha defeito. Então Jesus disse tetelestai como um animal perfeito do sacrifício que foi aceito por Deus. Eu abro mais um parêntese para te dizer: Jesus é o único animal perfeito. Jesus é o único sacrifício perfeito. Repete comigo: Jesus, mais uma vez, Jesus é o sacrifício perfeito. O apóstolo Paulo disse que nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E santo num contexto de justificados, de santificados em Cristo. Agora, Jesus é o único sacrifício perfeito. E por que eu estou te dizendo isso? Porque você não pode carregar um peso de ser sacrifício perfeito. Você é sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício perfeito é só Jesus na cruz do Calvário. Então, mais um parêntese em cima de um outro parêntese: não queira ver perfeição nos homens, se só Jesus é perfeito. Não queira ver perfeição na minha vida, não queira ver perfeição na vida do pastor Rafael, não queira ver perfeição em ninguém, irmão. Perfeito aqui no nosso meio é só Jesus Cristo. Se você conviver comigo por uma semana, você vai ver que eu tenho defeitos, que eu tenho falhas, que eu erro, que às vezes eu julgo errado, eu analiso errado, eu avalio errado, às vezes eu piso na bola. Não adianta você me olhar com cara de anjo, porque você também erra para chuchu, você também falha, você também avalia as coisas de forma errada, você também peca, você também às vezes faz o que não é para fazer, porque nós temos defeitos. Se nós olharmos para a Bíblia, a gente vai ver defeito em Moisés, que era o varão mais manso, mas matou um egípcio e enterrou na areia. Nós vamos ver defeito em Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, mas adulterou com a mulher do seu melhor soldado, e ainda matou o soldado para ficar com a mulher segundo o coração de Deus. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver defeito em Elias, em Eliseu, em Isaías, a gente vai ver defeito em todos os personagens do Antigo Testamento. Se a gente vier para o Novo, a gente vai ver defeito em Pedro, a gente vai ver defeito em Paulo, mas eu te desafio a ler o Antigo e o Novo Testamento, que você não vai achar um defeito em Jesus. Oh, aleluia, Jesus é perfeito, Jesus é santo. Você pode levantar as mãos para adorar a Ele. Para de olhar para o homem, olha mais para Jesus, Ele não tem defeito. Aleluia.
A terceira classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai era a classe dos mercadores. Quando alguém pagava uma dívida, recebia um recibo escrito tetelestai, que significava dívida paga. Repete comigo, dívida paga. Eu vim te dizer essa noite que Jesus pagou a sua dívida. Ah, irmãos, isso é muito forte, sabe por quê? Porque uma das coisas que levou Jesus para a cruz não foi só o amor que ele tinha por nós, mas era a dívida que nós tínhamos, a dívida do pecado. Nós éramos devedores. Jesus foi para a cruz, não é só porque ele te ama, porque você é muito bonzinho. Jesus foi para a cruz, não é porque você é maravilhoso, você é perfeito, não. Jesus foi para a cruz porque você é cheio de defeito, e eu também. Você é cheio de falha, e eu também. Aleluia, foi por causa dos nossos pecados, pelo amor que ele tinha por nós, para nós não morrermos nos nossos pecados e não irmos para o inferno. Jesus foi à cruz para pagar a nossa dívida. Eu vou repetir isso, irmão, porque hoje você não deve mais nada para o diabo, você não deve mais nada para o inferno. Levanta a tua cabeça, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus pagou a dívida. Isso é maravilhoso. E na questão da cruz, tem uma doutrina que a gente chama de dupla imputação. Tem muitas doutrinas na cruz que envolvem a nossa justificação. Uma delas é a doutrina da dupla imputação. O que é dupla imputação? É que os nossos pecados foram imputados em Jesus. Imputar é diferente de amputar. Amputar é retirar. Imputar é colocar. Os nossos pecados foram imputados, colocados em Cristo, e a justiça e santidade de Cristo foram imputados em nós, de modo que você sai daqui hoje como santo, aleluia, porque a santidade de Jesus foi imputada em você. E quando Deus olha para você, Ele vê você pela ótica, pela lente do Calvário, do sacrifício. Oh glória, por isso que nós não somos consumidos, é porque Deus olha para nós e nos vê pela ótica do sacrifício de Cristo na nossa vida, e nele nós somos justificados e santificados. E a última classe de pessoas que diziam a palavra tetelestai era a classe dos artistas. Quando um artista terminava uma escultura, ele dava um passo para trás e dizia: tetelestai, acabei esta obra de arte. A redenção da humanidade, aleluia, é uma obra de arte que Jesus iniciou, passou pelo meio e terminou ela na cruz do Calvário. Eu abro mais um parêntese para te dizer que a tua vida também é uma obra de arte nas mãos de Deus. E o diabo não vai rabiscar essa obra de arte. É para quem crê isso, aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel e poderoso para aperfeiçoá-la até aquele grande dia, aleluia. Então Jesus diz: está consumado. Quando ele brada está consumado, imediatamente ele entrega o Espírito. E a última oração que ele faz na cruz é de entrega: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia dá conta de que após isso vem um soldado e vai furar o lado de Jesus com uma lança. Na verdade, o que eles faziam era quebrar as pernas dos crucificados. E o soldado pega primeiro o martelo, vai até o primeiro crucificado e quebra os pés do primeiro crucificado. Por quê? Porque em quebrando os ossos do fêmur e da canela, o crucificado não ia ter força para levantar, para respirar. Preste atenção nisso. No outro dia era sábado de Páscoa, ia ser o sacrifício no templo, e não podiam ficar corpos expostos na cruz. E quem morria na cruz não morria por causa da dor dos cravos, morria por asfixia, porque as mãos ficavam levantadas e aí o corpo pesando para baixo. Enquanto o crucificado tinha força, ele levantava apoiado no cravo do pé
Imagina o sofrimento. Apoiado no cravo do pé, levantava o corpo e abria o tórax e respirava. Mas Jesus entrega o Espírito muito antes disso acontecer. Por quê? Porque no sacrifício Deus não aceitava carne sufocada. E aí Jesus entrega o Espírito, o soldado vem e quebra as pernas do primeiro. Para apressar, acelerar, ele quebra os ossos do fêmur e da canela. Ele olha para Jesus e passa por Jesus com um martelo e quebra as pernas do outro que foi crucificado do outro lado. E aí quando ele olha para Jesus, a Bíblia diz que ele troca o martelo por uma lança. E ele pega a lança e ele fura o lado de Jesus. Isso aqui é importante para nós, porque começa a sair sangue e água, muito sangue e água. Isso é importante para nós, porque João descreve assim: isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso é importante para nós, porque primeiro é um cumprimento de profecia. Segundo é que além de ser um cumprimento de profecia, tem um teor profético nessa profecia, de proteção aos ossos do Messias. Preste atenção nisso. Por que isso aqui é importante para nós? E no que isso serve para edificar nossa fé? É que Jesus estava na cruz, já tinha entregue o Espírito, mas mesmo assim tinha uma profecia que estava de pé sobre a vida dele e se cumpriu. Não importa quão delicado seja o seu momento, todas as palavras de Deus sobre a tua vida vão se cumprir. Eu vou falar mais uma vez: pode ter pandemia, pode ter problema, pode ter terremoto, furacão, crise, o que Deus te prometeu permanece de pé. Levanta a tua mão para receber essa palavra. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, pode desmoronar tudo, mas o que Deus te prometeu, se foi Ele que prometeu, descansa nele, vai se cumprir. Aleluia! Vai se cumprir. A segunda coisa aqui de os ossos não se quebrarem é que é no interior do osso que tem a medula óssea, que é onde o sangue é produzido. Se os ossos se quebram, tem um significado espiritual nisso. Isso é um simbolismo. O corpo de Jesus era todo carregado de significado. E aí, se os ossos se quebram, quando os ossos se quebram, os ossos longos, a produção de sangue é comprometida. Os ossos não poderiam ser quebrados porque nunca o sangue de Jesus, a produção poderia ser comprometida. Tem sangue de Jesus para te lavar, para me lavar, para te perdoar, para me perdoar. Tem um hino antigo da harpa que dizia assim: pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Eu vim dizer para alguém aqui: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E a terceira coisa que a gente precisa refletir desse momento é que começa a sair sangue e água. E o sangue e água tem um significado também. Por quê? Porque quando uma mãe está prestes a dar à luz, a bolsa rompe no parto natural. E a bolsa é composta de sangue e água. Diz que a bolsa é composta de sangue e água. Preste atenção nisso. Quando a bolsa rompe, começa a sair sangue e água. Então, sangue e água é sinal de que uma criança vai nascer. Quando Jesus está expelindo sangue e água na cruz, era sinal do nascimento da igreja de Mateus 16, 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória a Deus! É por isso que de lá para cá, 2000 anos já se passaram e a igreja já foi perseguida, já foi lançada para ser comida por leões, ser devorada por animais selvagens. A igreja já foi humilhada de tudo quanto é jeito, perseguida de tudo quanto é jeito, mas ela permanece ao longo da história e vai permanecer até o arrebatamento. Limicandaramachuri me reva, aleluia, glória a Deus. Oh, irmão, você precisa entender uma coisa: essa igreja não nasceu no cartório, nós não nascemos de uma mente humana, de uma ideia de homens, nós nascemos no Calvário, na cruz e no sacrifício de Jesus. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui.
Oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus, nenhuma ferramenta preparada contra a igreja, o corpo de Cristo, vai prevalecer, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmão, nós nascemos no Calvário. A Assembleia de Deus, instituição, nasceu lá em 1911, ou alguns dizem 18, porque mudou o nome, começou como Missão Apostólica da Fé, depois virou Assembleia de Deus. Mas não é essa, porque essa nasceu tem 100 anos. Eu estou falando do corpo de Cristo. 3 pessoas entenderam. Porque aqui dentro do templo que a gente chama de igreja, tem uma igreja que nasceu no Calvário. Aleluia. Então, após isso, a Bíblia diz que se manifestam 2 discípulos que eram ocultos antes, Nicodemos e Arimateia, José de Arimateia, são pessoas de poder e influência. A Bíblia diz que eles vão, nos versos seguintes, eu não li para não tomar muito tempo, e foi também Nicodemos e José de Arimateia e pediram o corpo a Herodes. Preste atenção nisso, porque também é importante. Tanto José de Arimateia, a Bíblia diz que ele era um homem rico, ele era um homem, e Nicodemos era um homem influente. Provavelmente ambos eram parte do sinédrio ali judaico. E por que nenhum discípulo vai pedir o corpo? Por que vão Nicodemos e José de Arimateia? Porque você precisa entender uma coisa, é uma aplicação de visão para o nosso tempo. Porque assim, os discípulos, a maioria eram pescadores simples. Eles não teriam nem acesso a Pilatos. Pilatos deu acesso porque eram 2 homens de um grau elevado na sociedade judaica, Nicodemos e Arimateia. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende, irmão, que poder só respeita poder. É por isso que eu tenho orado para Deus levantar gente no nosso meio de influência. Sabe por quê, irmão? Porque se a gente ficar na mão de homens maus, só Deus sabe o que eles podem fazer conosco, irmãos. Tem que ter gente na igreja, a gente tem que orar para Deus levantar empresários aqui. A glória foi muito fraco. Eu vou falar mais uma vez, a gente tem que orar para Deus levantar grandes empresários aqui. Para do nosso meio Deus levantar juízes, para do nosso meio Deus levantar deputados, senadores, Deus levantar gente comprometida com o bem público, gente honesta, crente, séria, competente, aleluia. Deus tem que levantar gente no nosso meio para influenciar a sociedade. Vamos orar e profetizar isso, irmão. Quem entende, dá um brado de glória a Deus se você sela essa palavra. Aleluia. E aí eles foram a Pilatos, pediram o corpo e Pilatos cedeu, porque era um dos camaradas de algum destaque na sociedade judaica. Que Deus te levante para abençoar o reino dele em nome de Jesus. Aí o Arimateia coloca Jesus no seu sepulcro, que é um sepulcro novo, que nunca ninguém tinha sido posto. Vem e rola uma pedra. Aí os judeus religiosos estão acompanhando tudo isso. Porque Jesus, diferente daquilo que querem pregar a galera radical de esquerda, que querem tratar Jesus como um revolucionário, isso é importante ser falado, Jesus não era nem um revolucionário de esquerda e nem um moralista de direita. Sabe, tentar trazer Jesus para categorias políticas é de uma infelicidade, de uma burrice enorme. Jesus está para além disso. Ele disse assim para os homens: vocês são de baixo, eu sou do alto. Então Jesus não é nem de direita nem de esquerda, Jesus é de cima. Essa briga de time para resolver a sociedade é nossa. É igual alguém querer dizer Jesus é flamenguista, Jesus é corintiano, Jesus é vascaíno. Essa briga de time é nossa, irmão. É a gente que tem que ir lá falar e nos posicionar de acordo com os nossos princípios. Então, Jesus, o problema dele não era com Roma. Diante de Pilatos, Pilatos ficou perplexo com ele. Porque Pilatos dizia: eles estão te acusando e eu não vejo você em culpa. Você não sabe que eu tenho poder para prender e para soltar? Aí Jesus olha para ele, como quem diz assim: eu fiquei calado até agora, mas agora eu vou abrir a boca. Nenhum poder terias de mim se do alto não lhe fora dado.
Aí Pilatos olha para ele e fala assim, mas como assim do alto me foi dado? Foram os teus conterrâneos aí, os judeus, os fariseus, que te entregaram a mim, dizendo que você se diz rei. Aí Jesus olha para ele e de novo vai abrir a boca e vai dizer assim, o meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos olha para ele e diz assim, mas como assim? Você tem um reino, então é de outro mundo? Me fala como é que é isso, me explica isso. Aí Jesus diz para ele assim, eu vim dar testemunho da verdade. Aí Pilatos olha para ele e pergunta assim, o que é a verdade? E Jesus olha para ele e fica olhando para a cara dele 30 segundos, como quem diz assim, eu sou o caminho. 3 pessoas entendem, não vou fazer força com você não, irmão. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Oh, Lemaravachúria, oh glória, a gente entende que em Jesus a verdade não é apenas um fato, mas a verdade é uma pessoa, o Filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Colocam ele no sepulcro, e os judeus que estavam em cima dele já vão espreitando. A Bíblia diz, é curioso até o que acontece nesse enredo, porque os discípulos fogem e esquecem completamente aquilo que Jesus tinha falado. Você lembra quando em Cesareia de Filipe, Mateus 16, 18, Pedro diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus diz, você acertou, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele continua e diz assim, eu vou para Jerusalém e serei crucificado, porque é necessário isso acontecer. Aí Pedro olha para ele, esse Pedro que tinha sido revelado por Deus, um mistério, segundos antes, olha para ele e diz, não, o senhor não vai ser crucificado não, a gente não vai deixar. Aí Jesus olha para ele e diz assim, para trás de mim, Satanás. Então, os discípulos esquecem tudo. Aquilo que Jesus uma vez falou no templo, destruam esse templo, que em 3 dias eu vou reerguer ele. Aquilo que Jesus já tinha falado, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou e depois torno a tomar. A oração que ele fez nos últimos instantes, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes de descer, de encarnar. Oh glória, os discípulos esqueceram tudo isso que Jesus falou, e sabe quem lembrava? Os fariseus. Olha que curiosidade. Os fariseus vão até Pilatos e dizem, olha, ele vivia dizendo que ia ressuscitar. E os discípulos mesmo, todo mundo esquece e se esconde. Aí Pilatos diz assim, então vocês têm uma guarda aí, coloca lá alguma coisa na pedra, resolve lá. Aí eles vão e a Bíblia diz que eles selam a pedra. O que é selar a pedra? Era passar uma espécie de concreto. Embora não tenha sido invenção romana, os romanos aperfeiçoaram o concreto. As construções eles faziam com cinzas vulcânicas, o concreto deles era feito com cinzas vulcânicas. Por isso que tem obras de arte aí, e são desde aquela época, irmão. O negócio mantém até hoje. Então, eles aperfeiçoaram o concreto. E aí, eles concretam a pedra, rolaram a pedra e passaram concreto no entorno da pedra para selar ela. Preste atenção no sepulcro. Como quem diz assim, daqui ninguém tira ele. Aí a Bíblia diz, já no Evangelho por Mateus, você lê depois na sua casa, que eles colocam uma turba de soldados do lado de fora, mais de 30 soldados. E os fariseus ficam ali. Como quem diz assim, a gente vai esperar, porque ele falou que é o 3º dia ele ressuscitar, e os discípulos nem aí para essa lembrança. Ele falou que vai ressuscitar, então vamos ficar aqui. Porque na cabeça dos fariseus, os discípulos iam vir, abrir o sepulcro e roubar o corpo. Então eles ficam do lado de fora, porque eles estavam pensando que o movimento no sepulcro seria de fora para dentro. Mas o que eles não sabiam é que o mover... Entendedores entenderam aqui, aleluia. O mover no sepulcro não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora.
A ressurreição não foi uma mentira que alguém que roubou o corpo contou, mas foi um fato que se deu de dentro para fora. Um anjo desceu, a pedra foi rolada e o Filho de Deus saiu do sepulcro andando, ó glória! Ao terceiro dia, nem a morte, nem principados, nem potestades, nem a pedra selada, nem os soldados, nem os religiosos, nem Roma conseguiram segurar, porque ele ressuscitou. Você pode ficar de pé adorando a Jesus. Ele ressuscitou. E eu quero que você saia daqui entendendo essa verdade. Entendendo essa verdade. Isso aqui que eu vou é uma ilustração, que eu vou te falar agora é uma ilustração para que a sua mente entenda a força disso. Jesus ressuscitou. Preste atenção. Se eu pudesse conversar com a morte, eu ia dizer para ela: morte, eu gosto muito de Moisés. O cara era bom. Deus falava assim: se tem profetas, eu falo por revelação e sonhos. Mas com Moisés eu falo face to face. Face a face. A morte me diria: conheci Moisés, Bruno, matei ele, está morto. Deus escondeu o corpo dele, mas eu matei, está morto. Se eu perguntasse: morte, eu gosto muito de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Morte, Salmo 23, o que é aquilo? Senhor é meu pastor, não terei falta. A morte me diria: Davi foi um grande guerreiro, poeta, adorador por excelência, mas matei ele e está morto. Se eu falasse: morte, eu gosto muito de Isaías, o profeta messiânico, ela ia me dizer: Bruno, eu conheci Isaías, matei ele e está morto. Aí se eu viesse para o Novo Testamento e falasse: morte, eu gosto muito de Pedro, ela ia me dizer: Pedro, eu matei e está morto, crucificado de cabeça para baixo, de acordo com a história. Se eu falasse: morte, eu gosto muito de João, embora todo mundo goste de Paulo, o meu apóstolo favorito é João. A morte ia me dizer: João eu matei de velhice, mas matei e está morto. Agora, se eu chegasse para a morte e falasse: morte, eu adoro e sirvo a Jesus Cristo, ela ia ter que abaixar e ela ia ter que dizer para mim: Bruno, esse eu não consegui segurar. Ele passou por cima de mim dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ressuscitou, venceu a morte, o inferno. Oh, glória a Deus. Levanta as tuas mãos, você pode adorar a Ele. Eu vim dizer para alguém aqui essa noite: Ele vive. É domingo, meu filho, celebra isso. Jesus está vivo. Oh, lemaravaracoma rácia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para devolver a quem é de direito. Entrou alguém aqui essa noite que não é cristão ou está afastado dos caminhos do Senhor? Eu sei que você tem muitos pecados, eu também tenho. Você é ruim demais. Eu vou amenizar para você, eu também sou. Mas Jesus se entregou por nós. O apóstolo Paulo disse que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Eu não sei o que você fez, irmão, nem importa saber, porque eu também. Mas um dia eu entendi a força do sacrifício dele. Sabe, irmão, eu acho que eu já disse isso aqui, mas é uma constatação. Na nossa sociedade, o que acontece muito, infelizmente, é que a crise moral está tão grande que os camaradas estão fazendo o filho e não querem registrar o filho, não. Aí a justiça vai lá e obriga o cara a fazer um teste de DNA para ele reconhecer a paternidade sobre um filho. Isso é no mundo natural, em crise dos homens. Mas no mundo espiritual, o problema não é o pai não reconhecer a paternidade. O problema no mundo espiritual é que os filhos às vezes não reconhecem a sua filiação. E eu vim te dizer aqui essa noite:
reconheça a sua filiação. Deus é teu Pai, reconheça que você é filho. Nós fomos feitos filhos de Deus mediante o sacrifício de Jesus. Tem alguém essa noite que quer reconhecer Deus como seu Pai e se reconhecer como filho? Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Entrou alguém aqui essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, não é cristão, quer entregar a sua vida hoje para Jesus ou voltar para Jesus? Sai do seu lugar e vem que eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Você já andou por tantos caminhos e eu não vim aqui hoje te oferecer uma religião, isso é pequeno demais. Eu vim te dizer que você é filho. Você é filho. Tem alguém essa noite que queira aceitar a sua filiação, aceitar esse Jesus maravilhoso que se sacrificou pela sua vida para tirar de você a culpa, para te fazer caminhar leve, para mudar a tua vida. Sabe qual é o problema de algumas pessoas, irmãos? É que elas querem se mudar sozinhas. É o Espírito Santo que te transforma. Tem alguém essa noite que queira entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Jesus? Sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você. A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus te abençoe. Que essa data, mais do que chocolate, você lembre do sangue. Sabe, mais do que coelho, você lembre do cordeiro. E que você entenda que ele foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Deus te abençoe.